Para hoje abrimos o Bíblia Fala, começando exatamente por abrir também a Palavra de Deus na primeira epístola de Pedro, isto porque o nosso foco está centralizado aqui nas epístolas de Pedro. E eu quero ler consigo no capítulo 1 da primeira de Pedro, lermos a partir do versículo 13. Iremos ler algumas passagens deste mesmo capítulo, portanto podemos começar a partir do versículo 13 que diz: "Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos oferece na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformeis às concupiscências que antes tinhais na vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Porquanto está escrito: sereis santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acessão de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com precioso sangue como de um cordeiro, sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo, o qual na verdade foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifesto no fim dos tempos por amor de vós, que por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de modo a que a vossa fé e esperança estivessem em Deus." Pedro, nós vamos encontrar esta passagem que acabamos de ler. Saímos um bocadinho daquilo que era a introdução do capítulo da primeira epístola de Pedro, onde Pedro falou claramente daqueles que iriam receber, também dirigiu-se ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, vimos isso ontem. Hoje nós estamos aqui a encontrar Pedro, de alguma forma, já a tratar de um dos temas centrais da teologia cristã. Achas bem? Sem dúvida. Podemos dizer assim? Esses temas centrais, no fundo, são centrais porque ao longo de todo o Novo Testamento, começamos já nos Evangelhos a ver como que essa proto-mensagem encarnada em Cristo e no seu exemplo, mas depois explorado ao longo dos Evangelhos. Eu diria que são... Pedro, deixa-me só dizer aqui uma questão simples, que na primeiro dia nós falávamos sobre a questão da eleição. E é certo que Pedro, aqui no versículo 17, diz: "E se invocais por Pai aquele que sem acessão de pessoas", ou seja, aqui Pedro também está claramente a explicar a primeira parte. A explorar esse conceito. É só mais porque estávamos a ler sim, claro, e lembrei-me... Ajuda-nos a fazer mais um reforçar dessa ideia, que a eleição nunca é uma forma de Deus selecionar, porque a Bíblia mostra isso de diferentes formas. Não há dúvida que estes dois conceitos que estão tão bem explorados aqui são aqueles que na linguagem cristã, por assim dizer, ou da teologia cristã, costumamos designar como justificação e santificação. Estes dois conceitos realmente ajudam muito a explicar, no fundo, o plano da salvação. Justificação é o primeiro pilar do plano da salvação, mas não é o único. Claro. A santificação é o segundo pilar desse plano. Ora, se alguma coisa nós somos eleitos precisamente por Deus, é para a salvação. Mas a salvação é como que um caminho, é um processo, é um roteiro que Deus estabeleceu e ele tem certos princípios. Estes dois termos, que podem ser um pouco complicados ou pesados, eles explicam-se facilmente, o conceito de justificação e o conceito de santificação. E eu volto, tu fizeste a leitura completa, basta-me agora por isso voltar para reforçar um pouco como estas duas ideias estão claramente expressas de maneira muito sábia pelo apóstolo Pedro. Em primeiro lugar, no versículo 18, a ideia de justificação está claramente revelada. Nós fomos comprados e resgatados, ou seja, nós estávamos perdidos, porque esse é o conceito de resgate. Uma coisa que é resgatada é uma coisa que estava perdida. E, portanto, como foi resgatada, foi quase, já nem se esperava, não é? Pertencia a alguém, mas esse alguém perdeu-a. É esse que é um resgate, é uma coisa que já podia ter sido nossa, mas perdeu-se. Então foi resgatada, foi salva desse estado
de perdição. E neste caso fomos resgatados pelo próprio que nos criou, não é? Fomos resgatados dessa tal maneira de viver, que é nosso afastamento de Deus. E como é que fomos? Diz o versículo 19, pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Ou seja, Portanto, nós não fomos resgatados da nossa maneira de viver, da nossa condição, se quisermos, de pecado, de perdição. Nós não somos resgatados dela pelas nossas boas obras, pela nossa tentativa de pagar ou de comprar de Deus, seja o que for. nenhuma outra criatura nos resgatou. Nenhuma outra criatura nos resgatou ou tem o potencial de o fazer. Portanto, só Deus o podia fazer e foi através do sangue de Jesus Cristo. Este é o tal primeiro grande pilar, que é o fundamento básico do plano da salvação. É em Jesus Cristo, e porque Ele morreu em nosso lugar, é esse sacrifício que é de substituição, por isso é que se fala do sangue, tal como no santuário o povo de Israel levava o sangue daqueles animais, o sacerdote usava, ministrava aquele sangue para poder trazer perdão e reconciliação ao povo. Portanto, o povo estava dependente do poder daquele sangue, claro que ali era simbolicamente, é como diz depois da carta aos Hebreus, agora temos um sumo sacerdote que faz exatamente o mesmo processo, mas agora é real. Claro. E esse projeto de resgate era um projeto que já estava estabelecido desde a fundação do mundo, não é? Ou antes da fundação do mundo. É isso, aliás, que explica a tal eleição de Deus. Um projeto B, digamos Deus assim. Deus escolheu-nos desde o princípio porque sabia que nós íamos afastar-nos do seu projeto inicial, o seu projeto A. Exatamente. E, portanto, o projeto B estava estabelecido por Deus, o Pai, Filho e o Espírito, estava estabelecido por eles antes da fundação do mundo. Portanto, não depende de nós o potencial, a capacidade, os meios para obter esta salvação. No entanto, o plano da salvação não termina aqui. Porque se terminasse aqui, significaria que nós não tínhamos qualquer intervenção nem nenhum papel a desempenhar nesse plano. E é por isso que justificação e santificação são os dois pilares do plano da salvação. Porque a justificação é a parte da qual eu não posso fazer nada, depende totalmente do que Cristo fez, mas a santificação eu já tenho um papel a desempenhar. É isso que ela é. Mesmo se não é sozinho, mas é isso que ela é. E é isso que o apóstolo Pedro expressa de maneira sublime, quando no versículo 14 chama a todos os crentes filhos obedientes e apela-nos a sermos como filhos obedientes, fazendo o quê? Não vos conformeis com as concupiscências que antes tinhais na vossa ignorância, mas sede santos em todo o vosso procedimento. Ou seja, a santificação é agora o caminho de obediência no qual eu escolho andar. Então, como é que estas duas dimensões se articulam para nos ajudar a compreender o plano da salvação? Eu não me salvo através da minha obediência. Eu tenho a oportunidade de experimentar a salvação porque Cristo morreu por mim, mas quem vive debaixo dessa graça de ser salvo por Cristo, escolhe a obediência à vontade de Deus. Submete-se à vontade daquele que entregou tudo, entregou a sua própria vida em Jesus Cristo. Então o crente submete-se, ou seja, procura ser santo. Então esse processo começa na justificação, um pouco usando a expressão do apóstolo que dizia: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Claro. A Bíblia é clara, o apóstolo Paulo explora isso, Jesus foi quem colocou esse pilar, dizendo que quem ama a Deus guarda os seus mandamentos. No entanto, o que é que, se juntarmos isso com a ideia de que nós o amamos, e portanto guardamos os seus mandamentos, Claro. porque ele nos amou primeiro. É exatamente isto que está expresso nas duas ideias. Nós vivemos em santidade, em obediência, mas fazemos-lo porque antes da fundação do mundo, já Deus tinha preparado tudo para a nossa salvação. Esta ideia de santidade, no versículo 16, é muito interessante e leva-nos a perceber que nós só conseguimos ser santos porque Ele é santo. Ou seja, há alguém que está acima de nós e que nos faz uma proposta de sermos como Ele, ou seja, de nos elevar até Ele. Exatamente. É como se disséssemos que a natureza de Deus, o seu caráter, o que Ele já fez, o custo da redenção em Jesus Cristo, são a motivação que nos leva a procurar viver em santidade. Portanto,
nós não procuramos a obediência à vontade de Deus, aos seus mandamentos, como um meio para atingir o fim. Nós fazemos-lo porque a santidade de Deus e tudo o que Ele fez por nós, em Jesus Cristo, dá-nos a motivação para vivermos de acordo com a sua vontade. Obrigado, Pedro. Terminamos aqui mais um episódio do Bíblia Fala. Ainda temos o dia de amanhã para fazermos o remate desta semana. Isto porque diariamente estamos aqui na Rádio RCS, de segunda a sexta-feira, sempre neste mesmo horário. Estamos também disponíveis em qualquer momento que desejar, quer pelo Facebook da rádio, quer também pelo Hope Channel Portugal. Já sabe, pode passar por lá, pode nos ver, pode ver este episódio e todos os outros que gravamos para trás. É sempre muito bom termos a sua presença e sabermos que você se interessa pelos temas bíblicos que aqui trazemos à antena. Então, fica encontro marcado para amanhã, para fecharmos mais este capítulo e de certeza absoluta que você irá receber bênçãos de Deus por abrir a sua Bíblia e deixar que ela fale ao seu coração. Até amanhã, se Deus quiser.